Boa tarde e boas festas. Estamos na quadra festiva do fim de ano. Momento alegre para muita gente que está por esses dias a dizer o que é que vai fazer na passagem de ano, mas também um momento que é triste para outras pessoas. Há muita gente que vive este momento com alguma pressão, estresse, o que pode causar depressão. Por isso, hoje aqui no programa Sociedade Aberta, vamos estar a falar de depressão de fim de ano. Nós convidamos para estar aqui connosco o psicólogo social José Pedro Dias, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Muito boa tarde. E boas festas. Obrigado para si e para a sua família. Muito obrigado. E também está aqui connosco Joana Costa, também é psicóloga. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. E ao longo deste programa também vamos ter outras participações. Vamos ter a participação de Sónia Almeida, professora na Ilha do Sal, a partir de Santa Maria. Também vamos ter a participação do sociólogo Henrique Varela, que vai participar também neste programa. Como sabe, já pode sugerir temas para nós estarmos aqui em conversa. Lembramos que a partir do próximo dia 10 de janeiro, o programa Sociedade Aberta passa a ser emitido em direto na TCV às terças-feiras. Fixe este dia, terça-feira, a partir de 10 de janeiro, o programa Sociedade Aberta, que passa da segunda para a terça. Portanto, José Pedro Dias, que é psicólogo social, chegar a esta altura do ano, para muita gente é momento de balanço. Mas esta altura do ano mesmo é um momento para fazer o balanço do ano, para observar o que é que não correu bem e o que é que pode ser melhorado, objetivos, metas. Este período deve ser assim mesmo? Boa tarde, Odair, e aproveito para cumprimentar a minha colega aqui, a Joana, e também mandar uma saudação para todas as famílias lá em casa que nos estão a escutar neste momento. E queria aproveitar, antes de responder propriamente à tua pergunta, para situar que em dezembro de 2019 estivemos cá para fazer perspectivas, fazer o balanço, fazer planos para o ano 2020. E o ano 2020 foi... E veio a Covid-19 e estragou tudo, não é? Ou seja, estarmos aqui hoje presentes já é uma dádiva. Portanto, nós não devemos lembrar que muitas pessoas que tinham planos, que tinham muitas metas traçadas, não conseguiram, portanto, a Covid encurtou-lhes a vida e, portanto, nós, por estarmos aqui neste momento, de suportar todos os momentos que já atravessamos, podemos considerar como sendo uma dádiva. Respondendo à tua pergunta, é um balanço, pode ser um balanço para quem estabeleceu metas, para quem fez planos. Porque há pessoas que levam um dia de cada vez. E, portanto, as pessoas que levam um dia de cada vez não se podem estar aqui a exigir ou a ser muito, como dizer, autocriticar-se muito por não conseguir aquilo que a maioria das pessoas conseguem. Portanto, cada pessoa deve viver a sua realidade da forma que conseguir, portanto, de acordo com as suas possibilidades. Mas o balanço sempre é bom porque, dado o simbolismo de atravessar 365 dias, não é? É sempre um momento de balanço e este balanço é que nem sempre é da mesma forma vista para todas as pessoas. Joana Costa também partilha desta ideia do psicólogo social José Pedro Dias, que isto para algumas pessoas é um momento de balanço, para outras não, por causa que as pessoas, como ele disse, há pessoas que estão a viver um dia de cada vez, não é? Sim, boa tarde mais uma vez, Odair, e aos telespectadores em casa e para que o meu colega José Pedro. Efetivamente concordo plenamente com o colega. Para fazermos balanço, não é? Temos que ter projetado alguma coisa. Se não criarmos um projeto de vida, não podemos chegar ao fim de ano e fazer balanço, porque não temos metas definidas. Então, é necessário definirmos metas. Se temos por hábito definir meta, quando chegarmos no final do ano, se eu definir uma meta para este ano, 2022, é natural chegar no fim do ano e ver se consegui chegar lá onde projetei, mas também sempre tendo... é necessário fazer... reenquadrar todo dia, não é? Devemos fazer esse balanço efetivamente todos os dias, para quem tem o hábito. Mas, como meu colega disse, para quem vive um dia de cada vez, mas também vivendo um dia de cada vez, também é necessário chegar no final do dia e ver o que é que consegui neste dia de hoje, para ter consciência de onde estou e para onde quero ir. Que tipo de ponderação as pessoas devem fazer nesta altura? Se tenho por hábito de fazer o balanço, devo ponderar se o balanço que eu fiz consegui alcançar o objetivo. Se conseguir, ótimo, devo seguir. Se não conseguir, devo reaver, não é? Reaver o meu projeto de vida
e ver onde é que eu devo reajustar, deixe-me dizer assim. José Pedro Dias, há alguma ponderação especial que as pessoas devem fazer nesta altura? Sim, tudo na vida tem que haver meio termo, tem que haver ponderação, porque se as pessoas viverem sem cálculos, sem estabelecimento de objetivos e sem ter como pegar em termos de projeções, depois pode acontecer surpresas. Mas antes de voltar a responder a esta pergunta mais uma vez, lembrar que este tipo de depressão, que é chamada depressão de fim de ano, é mais específica nos países, pode dizer, ocidentais, não é? Na Europa e nos Estados Unidos, em que este período de inverno, por ser dias mais curtos e noites mais longas, portanto, há todo um simbolismo, há todo um acontecimentos que as pessoas passam e que leva a sentir que neste período precisavam de mais. O chamado depressão ou transtorno afetivo sazonal. Não é? Porque acontece mais precisamente nas épocas de inverno. Agora, esta ponderação que é necessária, porque, como eu disse, as pessoas têm que fazer ponderação porque nós sabemos que nós podemos ter um fim de ano à nossa medida e depois o futuro que nos reserva, como as pessoas costumam dizer, o mês de janeiro tem 60 dias, não é? As pessoas têm que fazer ponderações para saber os seus limites, para não fazer ir para além das suas capacidades para depois vir a arrepender-se e entrar novamente em sentimentos de... No dia 12 de dezembro nós fizemos um programa onde alertámos as pessoas, um programa que era sobre as compras de Natal e fim de ano, onde basicamente foi falado do dinheiro. O cuidado que as pessoas devem ter, porque quando as pessoas dizem que janeiro tem 60 dias, quer dizer, as pessoas que receberam antes do Natal, mas algumas pessoas não receberam o seu salário antes do Natal, acabam por gastar tudo nesta quadra e depois chega em janeiro, começam a fazer as contas até quando, né, irá receber o seu salário. Mas quando nós falamos a questão da depressão de fim de ano, eu estava a observar, e acredito que boa parte das pessoas também observam, para a questão do estresse. Pessoas que vivem neste momento, neste período, com estresse. Já tivemos o Natal, mas as pessoas começam esse estresse de preparar tudo para a ceia, e agora também as festas, a quem que vai para a festa e a quem que não vai para a festa. Eu gostaria de ver que você lançasse um olhar sobre essa questão. Esta ansiedade que muitas vezes, quando é excessiva, pode tornar em depressão. Bem, para falar de depressão, temos que saber que o facto das pessoas sentirem-se alguma tristeza, alguma nostalgia, algum sentimento de vazio ou de não conseguir atingir as suas metas, não significa necessariamente depressão. Nós temos vários níveis de depressão, e não vamos aqui neste momento falar dos vários níveis de depressão, mas as pessoas podem sentirem-se satisfeitas por pouco que têm, né? De acordo com aquilo que para a pessoa é algo que conseguiu de positivo na vida. Agora, como nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão sempre a competir e a comparar, não é? Aí é que existe este sentimento de não conseguir, se calhar, dar a resposta ou de dar aquela satisfação que, comparando com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, gostaria de dar. Mas, como eu já disse, as pessoas não devem estar aqui constantemente a tentar copiar os outros, ou a imitar os outros, a comparar com os outros, para se sentirem felizes, porque a felicidade é uma construção pessoal. Cada um deve sentir quando que algo lhe faz feliz, não é? E nós sabemos que o cabo-verdiano é um povo feliz, é um povo que se alegra com tudo, portanto, não precisa ter uma mesa cheia para sentir reconfortado, não é? Portanto, o cabo-verdiano não sei se aplica muito bem. Há algum vazio para algumas pessoas, sentimento de não conseguir acompanhar, não atingir as suas metas, não conseguir acompanhar aquilo que era a sua expectativa, mas, de facto, por causa desta viver em sociedade e estar sempre a tentar competir e a comparar, poderá. Esta ponderação deve ser feita, porque, como eu disse, nós temos que ter a consciência dos nossos limites, saber que quem constrói a felicidade é nós que construímos a nossa felicidade, e também saber que tudo aquilo que acontece de bom deve ser encarado como o fruto do nosso esforço, do nosso sacrifício. E se nós conseguirmos colocar um prato na mesa
e agradecer a Deus porque ter conseguido chegar a este dia. Não vale a pena estar aqui a entrar em muitas despesas que depois acarreta cumprir com alguns compromissos que são mesmo fixos e que nós não podemos adiar. Portanto, é bom fazer esta ponderação, viver com sabedoria e saber que, de facto, como já dizia o Julian Roberts, nós temos que ter um locus de controle interno. Quando nós temos um locus de controle interno, nós sabemos que a felicidade, tudo aquilo que nós podemos fazer de bom, depende de nós e não das circunstâncias ou de inveja ou de culpa do meu patrão que não deu o 13º ou porque o familiar que prometeu enviar os 100 euros não enviou e que nós já estávamos à espera para ter a nossa mesa cheia, mas contentar-se com aquele pouco que nós temos e saber que foi aquilo que nós conseguimos na esperança que o amanhã será melhor se nós esforçarmos para tal. Joana Costa, essa questão que foi trazida agora por o José Pedro Dias sobre as pessoas a viverem a comparar com outras pessoas e tentar viver a vida da outra pessoa ou tentar ter igual. Nós observamos isso na nossa sociedade. O meu vizinho comprou um bom carro, agora eu também vou ter que comprar um bom carro. Este ano eu não consegui, mas no próximo ano eu vou ter que conseguir. É assim que as pessoas devem viver mesmo? Eu penso que não, não é? Cada um deve viver a vida dela, que ela tem, não é? E se viver, se a pessoa vive a sua vida, se calhar evitando as comparações, evitará outros problemas. Tipo a e esse estresse também que as pessoas podem ter. Sim, a ansiedade generalizada, aquela necessidade de ter, é preocupar com o ser. Ser eu, e não ser o José Pedro, por exemplo. Não é? É isso. Mas ser eu, ser como? Vamos explicar às pessoas, porque às vezes as pessoas dizem o ser e o ter, como ser? Olha, ser, se eu ganho 100 escudos por dia, eu sei que eu trabalho, eu não tenho um trabalho fixo, trabalho hoje. E hoje eu sei que eu tenho 100 escudos. Eu preciso gerir esses 100 escudos, não é? Para sustentar a minha família. Então, vou ter que saber que é 10 escudos e que vou ter de dividir os 10 escudos para cada produto que eu vou ter que comprar. E se calhar vou ter que comprar 9 e guardar uns 10 escudos ali. Até porque se tivéssemos esta habilidade de guardar os 10 escudos a cada mês, a cada semana, ou a cada dia, a cada mês, no final do ano não teríamos esta pressão, se calhar, de ter que fazer compras e não ter como comprar. Vamos falar disso daqui a pouco, porque ouvindo a sua resposta me lembrei do índice de consumo essencial da ADECO a dizer que as pessoas precisam de 22 mil escudos para poderem resolver os seus problemas. Quem ganha salário mínimo, infelizmente, não consegue. Vamos agora até Santa Maria, na Ilha do Sal, ouvir também a psicóloga e professora Sónia Almeida, que participa neste programa falando desta questão da depressão de fim de ano. Natal, fim de ano, época de festa, época de alegria, confraternização entre amigos, famílias, não é? Tudo isso traz muita preparação, não é? Organização. Mas também, infelizmente, para muitas pessoas, isso traz também algum desânimo, alguma tristeza. Por várias razões, nomeadamente por aumenta nessa época, tem a tendência de aumentar a reflexibilidade sobre a vida, não é? Muitas pessoas deixam para pensar na vida ou fazer aquela análise como foi um ano, não é? Nesse mês especial, em específico, programar o próximo ano também nesse mês, nessa época específica, e isso acarreta algum nível de ansiedade maior, porque são muitas coisas a serem feitas num curto espaço de tempo. Também tem as organizações das festas, não é? As compras, tudo isso traz mais ansiedade. Se não for bem gerido, bem planeado, bem organizado, pode acarretar um nível maior de ansiedade e de algum desânimo, alguma exaustão. Então nós, normalmente, os estudos, os psicólogos falam sempre de uma organização e de uma pouca expectativa para as festividades e as comemorações nessa época. Porque a expectativa muito alta, e se não for bem correspondida,
causa desânimo e tristeza, a falta de organização das listas de compras, a organização das festas, deixar tudo por última da hora, causa estresse, sobrecarga também, e também deixar para fazer reflexão da vida simplesmente no dia de Natal ou no dia do Ano Novo, não é? Fazer as coisas com antecedência, programar as coisas com antecedência, isto diminui, não é, a sobrecarga que essa data pode trazer, e em vez de ser uma data de alegria, de festividades, estar com a família, acaba por ser uma data com algum desânimo ou com alguma pressão. Muitas vezes também as pessoas comecem a sentir alguma tristeza por entes queridos que já faleceram, que já não estão, ou por no ano passado, precisamente nessa época, houve perda de algum ente querido e começam a sentir esse desânimo. A dica que deixamos, muitas vezes os psicólogos, os psiquiatras deixam é: convive com outras pessoas, esteja perto de pessoas que ama, que sente bem, não é? Tente também dar de si para o outro, não é? Prestar apoio, prestar ajuda, porque é uma época em que estamos todos contagiados com aquela alegria, com aquela sensação de bem-estar. Então, dar também um pouquinho disso, fazer bem a alguém, também vai fazer automaticamente bem para a minha própria pessoa. Outra coisa também é acerca da alimentação, não é? É uma época em que nós misturamos tudo, comemos um pouco de tudo, não é? E isso nós sabemos, não é? Cientificamente comprovado que também causa afeta o nosso estado de humor, afeta o nosso estado emocional, porque comemos muitas coisas que pode causar mal-estar a nível físico, e sabemos que o mal-estar físico também causa aquela sensação de cansaço, aquela sensação de não querer fazer nada. Então vamos organizar as coisas, vamos fazer as nossas listinhas, vamos fazer coisas com antecedência, vamos diminuir as expectativas, vamos conviver com pessoas que nós amamos, que nós gostamos, estar perto delas, cuidar daqueles que não têm entes queridos por perto, não é? Ir visitar aquele vizinho, aquele amigo que há muito tempo nós não vimos, não é? Fazer aquela chamada e ser, não é? Dar e receber aquela reciprocidade que essa época permite, sem aquela pressão, sem deixar aquelas coisas acumuladas e sem deixar aquela reflexão, não é? Somente para o final de ano. Fazer as coisas com planeamento e organização. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a depressão de fim de ano. Daqui a pouco tem mais música com Joba, mas também lembrando que a partir do dia 10 de janeiro o programa Sociedade Aberta passa para as terças-feiras. Sai da segunda e passa para terça-feira, terças-feiras, em direto às 6 da tarde, aqui na TCV. José Pedro Dias, nós acompanhamos a psicóloga clínica Sónia Almeida, ela é professora também no complexo escolar ali de Santa Maria, foi a partir daí que ela entrou, e ela falou da questão da tristeza, foi um dos aspectos. Por exemplo, as pessoas podem estar tristes, ou alguém faleceu, ou neste período, por exemplo, tinha hábito de estar com alguns familiares. Este é o momento de nós, por exemplo, prestarmos atenção a outras pessoas também, e falou sobre as pessoas, por exemplo, que possam estar a viver algum momento de tristeza, o que devem fazer. Ok. É assim, como eu tinha dito logo no início, por esta ocasião de fim de ano, há todo um simbolismo de reunião familiar, não é? Nós sabemos que é por esta ocasião que as pessoas mais procuram visitar os familiares que há muito, ou fazer aquela ceia em que congrega grande parte da família. E quando uma pessoa, por exemplo, perdeu um ente querido por várias razões, ou está ausente, ou vive num ciclo mais limitado de familiares, portanto, pode trazer aquelas recordações dos bons tempos em que esteve com a mesa cheia de gente, ou então de acontecimentos memoráveis que tiveram lugar na pura ocasião de fim de ano, e que agora a pessoa está limitada de ter este convívio ou de conseguir ter o mesmo ambiente que teve numa ocasião que, portanto, coincida com o fim de ano. Ela também falou sobre a questão do stress, porque nós vimos que há muitas solicitações nesta época, não é? Nós imaginamos
quantas festas que vamos ter neste período. Não é? Exatamente, Cada artista que vem, cada jantar que tem, se a gente se preocupar em responder a tudo, não é? Com o orçamento que nós temos, portanto, cria um certo stress, não é? Cria um certo desgaste emocional da pessoa não saber como reagir, como dar resposta, como dar vazão a tanta solicitação, e muitas vezes tendo em conta que o seu orçamento não é assim tão folgado para poder dizer assim, eu vou a todas porque depois eu não vou passar dificuldades. Portanto, é verdade que o sentimento de tristeza muitas vezes deve-se ao facto de não conseguir ter alguns entes queridos ou alguns familiares que gostaria de estar presente, ou das recordações de acontecimentos memoráveis que aconteceram, e também para lembrar que também nós não temos que preocupar muito em dar presentes. Há aquelas pessoas, os afilhados, os sobrinhos, que estão habituados que, nesta altura, temos que, portanto, ir colocar debaixo da árvore de Natal, portanto, o seu presente. E este ano nós ficamos aí preocupados porque não temos esta folga financeira, por algum motivo não temos esta folga financeira que nos permite dar todos os presentes que já habituamos a dar aos nossos presentes, aos nossos... É começar a cortar em termos então, da mostrar idade, que né? há outras coisas que nós podemos substituir por estes presentes. Portanto, como diz aí, o presente não substitui o afeto. Não é? Portanto, dar afeto, portanto, fazer uma visita, portanto, a alguém, mostrar que nós gostamos dela, o quanto que ela é importante na nossa vida, não é? E queremos continuar a manter esta amizade, esta relação próxima com esta pessoa no próximo ano, não é? Se calhar substitui muito os presentes, que muitas vezes, cada ano, nós vemos que as coisas estão a subir, não é? Estão a aumentar de preço, e nós não podemos, com o orçamento que nós temos, nós não conseguimos dar a vazão a tudo. Mas é bom sempre ter pés bem assentes no chão, viver a nossa realidade, não é? Contentar-se com aquele pouco que nós temos, e depois veremos no próximo ano se nós podemos perspectivar, fazer aquele já perspectivar o próximo ano, para quando chegar no fim do ano não voltarmos a ter este sentimento de incumprimento, de não atingir as nossas metas. José Pedro Dias, enquanto psicólogo, já vi gente a chorar por não conseguiu ter um dinheiro para uma festa de fim de ano. Acredito. Porque a colega... Portanto, muitas pessoas já me abordaram nisto. Saem para a rua para pedir dinheiro para poder... Justamente. Sim. Há pessoas que, portanto, por exemplo, fazer a festa de Bronx, praticamente que é uma obrigação, não é? Tem que ir. Tem que ir, não é? E como é que vai se não tem condições financeiras para ir? Portanto, há muitas, neste momento, se eu fizer um balanço, mais ou menos uma estimativa de quanto que eu devo gastar neste fim de ano só por jantares, festas, deve ultrapassar os 20 contos. Eu não vou gastar 20 mil escudos só nesta época para depois passar todo o resto do mês de janeiro, e não só o mês de janeiro, portanto, a contar depois os tostões que eu tenho para ajustar no meu orçamento. Portanto, torna necessário as pessoas ajustarem as suas possibilidades, não fazer muitas... É certo que às vezes há momentos que uma pessoa deve dar alguma alegria, não é? Fazer uma coisa para mostrar que valeu a pena, não é? Dar uma satisfação, não é? Mas não de exagerar aí na dose, para depois não ter que ter arrependimentos. Também gostaria de ouvir a Joana Costa, nesta quadra festiva que nós estamos a viver, a quadra festiva do fim de ano. Para muita gente significa é um momento de alegria, é passagem de ano, é festa, mas também há pessoas que podem estar tristes, como disse a psicóloga Sónia Almeida. Por que as pessoas vivem com alguma nostalgia nesse período? Há gente que olha para este período com alguma nostalgia. É como a colega Sónia diz, não é? Muitas vezes é perda de entes queridos, é perda de empregos, perda algo que Perder emprego nesta altura não deve ser nada agradável. Pois. Não é agradável em qualquer altura, né? Mas nesta altura, a passagem de ano, aparece um presente amargo, né? Para qualquer pessoa. Pois, aí temos um motivo mais do que suficiente para estar triste nesta época, não é? Porque não tem algo que justifique. Mas também há pessoas que têm problemas afetivos, que acaba por, nesta altura, por exemplo, alguém que sofreu algum trauma na infância, chega a esta época, ouve as músicas e isto desperta o gatilho lá do passado e traz para o presente o episódio vivido e também Como lidar com estas situações?
Olha, é trabalhar em si, não é? Focar em si, para aprender que o que ficou lá no passado, temos o hábito de carregar o peso, não é? De carregar o velho. Trazer tudo o que ficou lá atrás para... Mas não seria bom, por exemplo, nesta situação, pedir ajuda de um especialista? Com certeza. Sempre. Sempre que não conseguimos lidar, primeiro temos que tentar lidar com o problema, nós lidar com o nosso problema. Não conseguindo lidar, é sempre bom procurar ajuda de psicólogos. Por quê? Porque estão ali, estamos aqui para ajudar, não é? E sem aquela de tabu que psicólogos são para pessoas com problemas mentais. Eu costumo dizer que problemas mentais já infelizmente temos que ir para psiquiatra e devemos evitar chegar a esta fase. E como, por exemplo, há muitas pessoas que estão tristes e como podemos lidar com a tristeza no momento que muita gente está a festejar? Nós temos situações que acontecem, né? É verdade. E que já vimos aqui, já apontamos aqui. Como assim, lidar com? Como lidar com tristeza? Portanto, não há uma receita, não há nenhuma solução standardizada para lidar com a tristeza. Agora, temos estratégias várias que nós podemos aconselhar as pessoas a tentar enquadrar na sua vida. Portanto, se eu estou muito triste, o que é que eu procuro fazer? Eu procuro ligar para alguém que eu gosto muito, ou então tento visitar um familiar que me alegra, que me faz sorrir, que conta piadas, ou então eu vou recordar, né, trazer para o meu presente as boas recordações, as boas imagens que eu tenho de momentos bons que eu tive na minha vida. Portanto, ver que, afinal, este que eu estou a passar não é a constante da minha vida, é um episódio. Eu sei que isso vai passar, não é? Mas para isso eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho que ficar aqui, braços cruzados, à espera que a situação passe sozinha. Portanto, eu tenho que procurar. Ou se eu não tenho ferramentas emocionais suficientes para ultrapassar esta situação que eu estou a atravessar, eu tenho que procurar ajuda. Mas é sempre bom as pessoas ter um suporte social afetivo. Portanto, ter pessoas com quem pode contar, não é? Portanto, pessoas próximas, que não têm que ser necessariamente familiares, que possa contar para, no momentos de baixo humor, não é? O baixo humor pode levar a alguma nostalgia, não é? Pode levar a alguma tristeza. Então, nestes momentos aí, ter aquela almofada, como costumamos dizer, aquela almofada emocional para conseguir recuperar, não é? O momento da tristeza. Porque nós todos temos momentos menos bons. Só que estes momentos menos bons não devem durar muito tempo, não é? Portanto, se nós não tomarmos aquele choque, às vezes aquele choque emocional, sentir que afinal somos humanos, não é? E, portanto, somos humanos, passamos por situações também difíceis. Mas uma situação difícil não me deve abalar tanto se eu tenho uma almofada emocional. Mas há pessoas que não têm esta almofada emocional, não têm este suporte, não só pessoalmente, não têm um suporte social afetivo, pessoas com quem pode contar nos momentos difíceis. Joana Costa, obrigar as pessoas a festejar também pode deprimir? Por exemplo, vamos pensar na festa de fim de ano. Lá em casa nós temos marido ou namorados, um gosta de festejar e o outro não gosta. Não quer sair para a festa, quer fazer uma coisa mais simples. Obrigar a pessoa, não, você vai, é fim de ano, tem que ir, é festa, todo mundo vai. Como é que você não vai para a festa de fim de ano? Isto pode deprimir uma pessoa? Eu não diria que pode deprimir, mas pode gerar conflitos, sim. Que tipo de conflitos é que pode gerar, então? Por exemplo, o exemplo que deste, não é? Entre parceiros. Sim, sim. Se um gosta de ir para a festa de fim de ano, o outro quer ter algo mais tranquilo, é necessário um diálogo. Eu nem vou falar dos conflitos que isso pode gerar. Não poderia saber, não é? Dependendo dos parceiros envolvidos. Um equilíbrio. O equilíbrio, o diálogo, por exemplo. Cedência de uma parte. Sim. Cedência. Diálogo tem que gerar sempre cedência. Tem que ter cedência. De uma parte. Porque obrigar uma pessoa também a ir para uma festa onde não sei até que ponto isto seria saudável, seria uma fonte de conflito. E sim, o diálogo
penso E outra que o pessoa diálogo pode deve- dizer, eu não vou a essa festa porque eu não vou pagar 12 mil escudos para uma festa de fim de ano, ou 6 mil escudos para uma festa de fim de ano. Porque é esse o valor das festas, né? Pois, exatamente. E além de trazer, por exemplo, de trazer um desconforto para a pessoa, um desconforto pessoal ainda, há desvantagem de ser algo custoso e que a família virá a sofrer depois as consequências já mais à frente. José Pedro Dias, qual é a sua opinião sobre este aspecto aqui? Se obrigar alguém a ir festejar e com esses valores que as pessoas têm muitas vezes que pagar? Penso que tudo que é forçado não resulta. As pessoas devem ter o seu livre-arbítrio, saber que quando vivemos a dois temos que fazer cedências, temos que planear, mas temos sempre que respeitar a vontade do outro. Respeitar a vontade do outro é importante numa relação, não é? Se a pessoa prefere passar a sua passagem, passar o fim de ano de uma forma mais tranquila, visitando alguns familiares, alguns amigos, um jantar mais restrito, não é? Nós, por exemplo, temos o hábito de não ir àquelas grandes festas, mas organizamos um grupo de pessoas próximas, familiares, e fazemos a nossa festa, à nossa maneira, não é? E ficamos felizes na mesma, gastando pouco. Portanto, não é obrigado, não é forçando alguém que vamos ganhar a sua simpatia ou a sua admiração. Portanto, deixar a pessoa mostrar que gostava de ir, se tivesse em condições, mas não vai cair em, portanto, dever, né, pedir dinheiro emprestado para depois, para uma festa que, pronto, passa aquele momento, dá alguma alegria, não é? Dá alguma satisfação à pessoa. Mas vemos que a vida não se resume a um dia, a uma festa. Temos muito mais festas, temos muito mais fim de anos para festejar. E, portanto, este ano a situação não permite, é melhor dizer isto, não é? Mostrar a pessoa, este ano a situação não permite, por razões tais, mas prometo que no próximo ano, se calhar, se estiver em melhores condições financeiras, nós podemos ir a uma festa destas que a sociedade toda, as pessoas vão. Portanto, nunca forçar, porque tudo aquilo que é forçado depois traz mágoas. Porque a pessoa faz uma coisa que é contra a sua vontade e, portanto, está a infringir o seu próprio eu. E então este é o momento de dizer às pessoas, para além dessa questão do eu que você está a dizer, da questão do afeto, aquela questão também material, as pessoas devem festejar com o que têm, ou não? Exatamente. Sempre respeitando os limites, não é? Pensando que não é só hoje. Podemos viver um dia de cada vez, mas quando falamos de condições económicas, já não é gastar tudo hoje porque amanhã... Não, temos que planificar mesmo, saber que o gasto que tenho para hoje, para o mês, deixe-me dizer, o gasto que temos para o mês, tem de dar para um mês. E se gastar tudo o que eu tenho para um mês hoje, com certeza terei muitos problemas no dia de amanhã. Gostaria de vos ouvir também, primeiro a Joana Costa, depois também o José Pedro. Quem é que pode estar mais suscetível a ter depressão nesta altura do ano? Que tipo de pessoas? Pronto, o colega José Pedro já falou que as pessoas que não têm aquele suporte emocional, não é afetivo, são as pessoas que presumivelmente podem estar mais suscetíveis de ter uma depressão. Precisamente porque sentem-se sozinhas, sentem-se isoladas, ou então preferem deixar a mágoa, a dor dentro de si, não procuram a ajuda de amigos, de familiares, de parentes, não procuram a ajuda de profissionais e acabam por cair nesta depressão. E os familiares então devem dar atenção, prestar atenção em todos os elementos. Quem está próximo, quem está longe também, porque temos gente a viver sozinha. Sim, devemos ter, principalmente neste momento, não é, de euforia, ser uma pessoa que tem o hábito de ser alegre e chega a esta altura, começa a ficar afastada, a ficar isolada, a ficar sozinha, é a altura de começarmos também a prestar atenção nela e chegar próximo e perguntar também se precisa de ajuda, porque muitas pessoas necessitam, mas não procuram. Então, nós que estamos próximos devemos também procurar apoiar a pessoa. Há mais elementos de quem está mais suscetível? Mais suscetível. Há um grupo de pessoas que é mais suscetível de ter este sentimento que pode aproximar-se da depressão. Portanto, eu digo aproximar-se da depressão porque não necessariamente as pessoas podem ser depressão, pode ser apenas um momento difícil, uma tristeza profunda, portanto, ou pode ser uma distemia,
ou pode ser uma outra nível de ansiedade que a pessoa tem. Mas há muitos especialistas que dizem também quando a pessoa vive a pressão social. Sim, justamente. Mas há também aquele grupo que são os perfeccionistas, ou as pessoas que têm expectativas muito elevadas em relação aos seus planos. Portanto, pessoas que fazem autocobranças, estão sempre a cobrar de si mesmo. Eu não consegui, eu sou um fracassado, eu nunca consigo atingir, não consigo acompanhar, não é, aquilo que os meus colegas têm. Mas os perfeccionistas são um grupo. Mas também temos aquelas pessoas que o próprio momento de festa, de barulho, não é, lhes afeta emocionalmente. Portanto, há pessoas que não gostam de estar muito no meio da multidão, de muito barulho. Então, todo este ambiente que nós estamos aqui neste momento causa algum, portanto, abafamento do espírito, né, da alma. Então, são pessoas também que preferem o seu mundo mais tranquilo, mais sereno, não é? E aí que encontram a paz. Portanto, quando há muita agitação, pessoas que não gostam de estar assim, muita agitação, portanto, neste momento aí pode-se trazer alguma instabilidade, portanto, no seu nível de humor. Mas, como eu já disse, principalmente as pessoas que são muito críticas, autocríticas, as pessoas que fazem muitas cobranças, mas também as pessoas que passam por momentos difíceis financeiramente, não é? Portanto, uma pessoa que está habituado a fazer prendas e a oferecer a todo o mundo e agora não consegue, pode, se não tiver um bom suporte, portanto, pode também entrar em depressão. Para além daquelas pessoas que nós sabemos que têm uma predisposição hereditária, né, para se deprimirem e também, como eu já disse, pessoas mais velhas, né, pessoas porque perderam tantas pessoas e agora pessoas que vivem sozinhas, não é, em casa. Há muita gente que vive sozinha. Aqui não é em Cabo Verde, não acontece isto aqui em Cabo Verde. Mas temos casos. Pessoas que vivem sozinhas e então pode ter algum sentimento de tristeza. E com certeza muitas dessas pessoas estão a assistir a este programa. E de abandono dos seus familiares, dos seus filhos e, portanto, pode ter este sentimento. Tantos anos bons, tantos fins de anos que nós já passamos juntos e agora ninguém olha para mim. Portanto, essas pessoas, por exemplo, estava aqui a falar, eu gosto também sempre de ir para a minha mente. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não gostam do Carnaval, não vão para o Festival da Baía das Gatas. Fim de ano, por exemplo, aqui em São Vicente, estou a olhar para a ilha de São Vicente, que é uma ilha forte em eventos. As pessoas que vivem aqui e nesses períodos simplesmente não aparecem. Fazem retiros, precisamente para poder encontrar aquela tranquilidade, não é? Portanto, porque pode ser uma opção? Pode ser uma opção, não é? As pessoas não têm que estar a fazer tudo aquilo que a sociedade faz. Nós vivemos numa sociedade, mas cada um tem, portanto, aqui entre a moral e a ética, não é? Temos que fazer este balanço entre aquilo que é socialmente desejável e aquilo que é pessoalmente pertinente, não é? As pessoas, por exemplo, podem, se puderem, tiverem condições para isso, podem viajar para um sítio que não há esse movimento todo. Eu agora olhei para o Paúl, por exemplo, aqui pertinho, Santo Antão. Para quem está em São Vicente, para quem está na outra ilha, pode observar outros lugares, não é, Joana Costa? Que pessoas podem, para viverem assim mais tranquilamente, para ter essa passagem de ano mais suave, nós podemos dizer assim. Exatamente. Ir para fazer o retiro, por exemplo, mesmo aqui em São Vicente se pode fazer, não é? Dá ir para a Baía das Gatas, ir para a Baía das Gatas, para o Calhau, São Pedro, são as zonas, ou mesmo Salamanca, são zonas afastadas, ou mesmo a Ribeira de Gilhão, aqui no quilômetro 5 existem alguns espaços, Ribeira de Vinha, por exemplo. Já aqui em São Vicente também temos muitas localidades afastadas e que pode trazer este ambiente de conforto que podes encontrar contigo, não é? Sem estar no meio de uma multidão. E agora vamos até a cidade da Sumada, ouvir o sociólogo Henrique Varela a falar também sobre este tema que nós estamos a abordar aqui no programa Sociedade Aberta, sobre a depressão de fim de ano. Fazer o balanço do ano nos remete para uma profunda introspeção, onde possamos ver aquilo que foi possível concretizar e aquilo que não foi possível concretizar. Aquilo que foi possível concretizar, podemos repetir para o próximo ano e o que ficou por fazer, podemos trabalhar e focalizar na sua concretização. Sociólogo, obrigar as pessoas a festejar deprime?
Às vezes sim, às vezes não. Depende de como que a pessoa leva isso a sério. Porque muitas vezes tem gente que sente alguma pressão, uma forte pressão para fazer os festejos. E tem gente que passa isso com uma certa indiferença. Então essa gente que recebe essa data com alguma pressão em se festejar, se não conseguir fazer isso, acaba por sentir alguma depressão, acaba por sentir alguma tristeza no final. Então as pessoas devem festejar com o que têm. E porquê? Devem festejar com o que têm, exatamente porque, como se diz na gíria militar, não se vai à guerra com o que se quer, mas sim com o que se tem. Então aquilo que eu tenho, dentro das minhas potencialidades e possibilidades, que eu tenho que fazer as festas. E neste final de ano, como ultrapassar a depressão? É ter, sobretudo, o controle emocional e focar em si e também transformar muitos relacionamentos de amizade e essas relações de amizade, transformá-las, por exemplo, numa relação de cuidado, numa relação de afeto, com mais cuidado, as pessoas se aproximam umas das outras e essa aproximação umas das outras, a pessoa acaba por, em se sentindo alguma dificuldade, algum problema, essas pessoas acabam por ajudar, por apoiar e por amparar e servir como um ombro amigo de amparo. E saber tirar relações da Covid. Naturalmente que sim, porque a Covid nos deixou com muitas lições, sobretudo a empatia, a solidariedade, a fraternidade, que são virtudes que nós devemos colocar em prática, não só na época do Natal, mas sim durante todo o ano. E devemos, claro, evitar a depressão neste final do ano. Com certeza, porque o final do ano é momento de projetar para o futuro e pensar naquilo que nós temos por concretizar. Então, se nós temos um foco, temos uma meta, agora é necessário focalizar e centrar nessa meta, nesse foco que temos para o novo ano que agora vai entrar. Evitando isso, e sentiremos mais felizes e sentiremos também mais felizes ao lado daqueles que nos cercam e que fazem parte da nossa convivência e do nosso círculo de amizade. Procurar novo ano, novas coisas. Novo ano, nova vida, novos projetos, novos desafios e novos propósitos. E, sobretudo, que continuemos felizes. Mais uma participação neste programa. Tivemos agora o Henrique Varela. Ele é sociólogo e falou a partir da cidade de Assumada. Hoje estamos aqui a falar sobre depressão de fim de ano. O ano de 2022 já está quase a terminar. No próximo ano, a partir de 10 de janeiro de 2023, o programa Sociedade Aberta passa a ser emitido às terças-feiras em direto aqui na TCV. Joana Costa, nós acompanhamos um colega seu, onde ele é sociólogo, você é psicóloga, mas ele focalizou muito na questão do afeto. Este é o período de dar mais afeto. As pessoas devem estar mais para dar mais de si para outras pessoas e esperar menos, ou seja, você não tem que esperar, dar, sim que deve ser nesta altura do ano, como disse o sociólogo. Sim, não é só nessa altura do ano, mas, como disseste, mais, não é? Mais. E acho que é um presente que não custa muito, é o querer, e este não tem preço. Querer dar afeto, querer dar amor, dar carinho, se não temos o dinheiro para comprar um bom presente, por que não fazer uma visita, não é? Mostrar o nosso afeto para o nosso próximo. Aí estaríamos a evitar muitas doenças a nível do foro afetivo. O carinho, acho que é uma coisa que está a cair muito em desuso. Dar afeto, dar carinho, dar atenção. Queremos dar coisas de valor monetário e esquecemos do valor emocional. Acho que é isto que nós precisamos. O ser humano precisa amar e amar-se a si e amar o próximo. E acho que aqui, quem quer planejar o 2023, eu convidaria a iniciar por amar-se a si e amar-se o próximo. Vou também ouvir assim sobre o que disse o Henrique Varela. Sim. Realmente, o afeto é dos melhores presentes que nós podemos oferecer nesta quadra festiva e mais propriamente no fim do ano, mas não deve restringir apenas ao fim de ano, não é? Portanto, este dar de nós
sem receber nada em troca, dar o carinho, dar o suporte, não tem que ser apenas nesta quadra festiva. Não tem que ser apenas... Nós temos que ter este hábito de dar às pessoas, porque pode acontecer que há pessoas que não recebem bem. Não é? O dar este afeto só nesta quadra festiva. Não podemos abandonar uma pessoa um ano longo inteiro, do ano e depois lembrar que essa pessoa... Portanto, uma pessoa que nós não visitamos durante um ano e depois vamos aparecer na sua casa no final de ano, no dia de São Silvestre, desejar um bom ano novo, se durante o ano, depois passa um ano e não diga a pessoa, não mostra nenhum carinho, nenhuma amizade para com aquela pessoa. Portanto, este dar tem que ser uma prática corrente. Dar o outro, porque até dar o outro faz bem a nós. Não é? Portanto, quando nós somos o ser altruísta, não é apenas fazer o bem a outra pessoa. Quando a pessoa faz o bem a outra pessoa, está a fazer o bem também a si próprio. Portanto, há mais felicidade, como diz na Bíblia, há mais felicidade em dar do que em receber. Portanto, quando a pessoa dá ao outro, portanto, está a fazer o bem a si próprio. Portanto, este afeto nós devemos trabalhar nas crianças, desde pequenas, trabalhar este afeto, porque nós vemos hoje, as crianças são muito individualistas, portanto, não gostam de partilhar com os outros, não gostam de estabelecer relações muito duradouras com os seus amigos. Portanto, nós temos que preparar as nossas crianças para o desenvolvimento afetivo. Portanto, há uma falta, quando nós falamos de desenvolvimento emocional, também temos que falar deste desenvolvimento afetivo. Troca de mimos, pequenos gestos que as pessoas valorizam. Nós não temos que esperar dar grandes presentes para as pessoas sentirem que são acarinhadas. Não é o presente caro, como disse a Joana, não é um presente caro, mas sim o simbolismo, o ato, a forma como nós aproximamos daquela pessoa. O cuidado, não é? De uma forma continuada com esta pessoa. Vale muito mais do que um presente que a pessoa muitas vezes recebe porque a boa educação manda receber, mas depois sequer nem faz um bom uso daquele nem toca presente. naquilo depois. Nem toca naquilo porque sabe que a pessoa apenas fazer um gesto, mas não sabe se aquele vem do íntimo do coração. Portanto, mais do que dar presentes, é continuar aquela presença, mostrar que nós somos uma pessoa com que a pessoa pode contar, não é? Quando nos momentos bons e nos momentos difíceis, mas acima de tudo, como se diz, afeto, uma pessoa dá afeto e não fica a perder. Então, não é uma coisa que a gente dá, não é? E fica a perder. Quando dá afeto, a pessoa fica mais rica ainda. Esses programas estão interligados. Ouvindo agora o José Pedro Dias aqui a falar sobre este aspecto, lembrei-me no programa da edição passada que teve uma pessoa também que participou numa gravação que nós recolhemos na rua e esta pessoa estava a falar da questão da solidariedade. Há muita onda de solidariedade nesta altura do ano e depois as pessoas ao longo do ano vão esquecer que aquelas pessoas existem. Mas eu teria uma pergunta diferente sobre essa questão da solidariedade. A solidariedade, ser próximo das pessoas, ajudar outra pessoa, pode ajudar também, agora fica aqui o pianismo, pode ajudar uma pessoa a sentir útil e a viver mais feliz? Com certeza. Porquê? Porque, como o colega José Pedro disse, dar, não é? Dar o outro não nos torna, não nos tira, acrescenta. Então, se eu consigo fazer uma pessoa feliz, a felicidade do outro, não é? Deve ser a minha felicidade. Deve ser a minha felicidade. Então, se eu conseguir fazer uma pessoa feliz, efetivamente, que se eu tenho também este hábito de estender a mão e estender com amor, não é? Com afeto e com carinho, sentirei mais feliz, efetivamente. Então, aqui, a solidariedade, ajudar os outros, deve sim trazer felicidade para quem faz, para quem dá. Mas também não deve ser somente nesta altura do ano, não é? Deve ser uma prática do dia a dia, de ajudar o próximo. Isso é uma cultura também. E não precisa tirar fotos para colocar nas redes sociais, justamente. não é? E não precisa. Isto é algo também que, eticamente, para mim não é correto. Eticamente é incorreto estar a fazer publicidade se eu estou a estender a mão para uma pessoa que precisa do meu carinho, do meu apoio, do meu afeto. Não preciso estar a partilhar com todo o mundo. E até porque estarei, se calhar, a violar a individualidade da outra pessoa e a expor uma situação que também
do outro lado pode trazer outras consequências. Infelizmente temos que voltar a esses assuntos porque isto continua a acontecer na nossa sociedade. Eu olho às vezes para trás e já falamos disso num outro programa, num determinado tema, mas às vezes é necessário falar disso. Eu pergunto também a si, José Pedro Dias, fazer trabalho voluntário, ser solidário, ajuda as pessoas a serem mais felizes? E não só ajuda as pessoas a serem mais felizes, mas também a aliviar um pouco este sentimento de angústia, de tristeza que pode acontecer nesta época por não ter condições. Por exemplo, uma forma de dar é fazer voluntariado. Assim, e fazer voluntariado, estar no meio de pessoas, sentir que o nosso serviço é valorizado por outras pessoas e que nós não estamos a receber nada em troca, pode também trazer aquele sentimento de alívio, não é? Afinal, somos úteis, não tenho muito para dar às pessoas, mas eu dou àquelas pessoas aquilo que elas precisam. Portanto, é algo que nós devemos pensar, estabelecer metas. Por exemplo, as pessoas quando reformam, não é, sempre dedicam a voluntariado, para poder manter alguma ocupação, mas também para poder mostrar que toda a sua vida trabalhou algo que gosta, mas que ainda pode continuar. Não está num ativo, não está na função pública ou não está numa empresa, mas pode ainda continuar a ser útil, mostrar as suas competências para as outras pessoas, servir o outro. Portanto, é muito importante este ato portanto, a partilha não tem que ser apenas em presentes, apenas em grandes compras, mas sim pequenos gestos que as pessoas gostariam de ter. Há pessoas que, se calhar, um abraço é suficiente. Não é? Um beijo, dizer que eu te adoro, eu te amo, não é? É suficiente para sentirem que a vida faz sentido. Portanto, nós devemos pensar nestes momentos e dar de nós de uma forma desapaixonada, sem ter que pensar que eu dou e eu tenho que receber de volta. Portanto, nós sabemos que na relação, este triângulo nunca é um triângulo equilátero. Não é? Portanto, eu, o tu e a nossa amizade. Portanto, nunca é um triângulo equilátero. O importante é eu sei que aquilo que eu dei do fundo do meu coração e que a pessoa valoriza aquilo que eu dei. Pronto, já estamos quase a terminar esta edição de hoje do programa, mas ainda há tempo para uma pergunta. Vou-vos provocar para dizer exatamente como fazer uma boa passagem de ano e estar bem mesmo com a vida. Primeira, Joana. Para mim é o respeito próprio, respeitar a si, respeitar as limitações, respeitar as condições reais do momento, não é? Isto para mim é fundamental. Se eu não tenho dinheiro para ir para uma festa onde vou pagar 14 mil escudos, eu só sei que eu tenho 30, mas se eu tirar os 14, em janeiro vou ficar ali a contar tostões. Então, às vezes nem tem tostões para contar. Pois, então se eu sinto feliz ficando em casa, curtindo a minha família, ou então curtindo a minha própria companhia, se eu sinto feliz assim, então está perfeito. Então, José Pedro, também a mesma pergunta. É assim, para a pessoa sentir-se bem consigo mesmo neste final de ano, é preciso alguns pontos que devem ser levados em conta. Primeiro você, depois agora vai dizer as pessoas. Primeiro eu. Sim. Primeiro, a pergunta é provocatória mesmo. Primeiro, o que eu analiso? O que é que eu consegui de positivo este ano? Quando eu chego ao fim de ano, eu digo, olha, afinal, há coisas que eu não previa e que afinal consegui. Portanto, isto é um acréscimo. Eu não estava nos meus planos, mas consegui. E outra coisa é receber aqueles mimos dos familiares, não é? Também alimenta o nosso ego, não é? Faz bem à alma. Receber aqueles mimos, aqueles carinhos, não é? Portanto, visitar as pessoas queridas, portanto, faz muito bem. Para mim, já sair com alguns amigos. Agora, enquanto psicólogo, para as outras pessoas? Para as outras pessoas, o que é que eles têm que fazer? Valorizar o aspecto bom da vida. Só agradecer pelo facto de estar vivos, não é? E de, pelo menos, contribuir para a felicidade de alguma pessoa. Portanto, sempre há pessoa que depende de nós. Não é assim? Há pessoas que esperam por nós, porque nós somos seus tutores ou porque temos responsabilidades para com aquelas pessoas. Continuar a cumprir as nossas responsabilidades, fazer de uma forma abnegada, sem consentimento de culpa, não ter aquele sentimento de culpa porque eu não vou, porque sou um fracassado, devia esforçar mais. Portanto, valorizar as pequenas conquistas, agradecer a Deus pelo dom
da vida por estar cá este ano, tentar levar uma vida de uma forma mais tranquila, não é? Não cair em excessos nem exageros e, para acima de tudo, conviver com as pessoas, como é importante é conviver com as pessoas, e o resto é trabalhar para que o ano seja ainda melhor, o próximo ano seja ainda melhor. Também agradeço a presença dos dois aqui neste programa, boa passagem de ano, felicidades e continuação de boas festas. Obrigado. E todos aí em casa, um bom ano de 2023 e esperamos que seja bem melhor que o ano de 2022. E hoje aqui no programa Sociedade Aberta nós estivemos a falar de depressão de fim de ano. Pode rever este programa e outros nas plataformas digitais da RTC. Voltaremos agora a estar juntos na próxima semana, ou seja, na próxima segunda-feira, já em 2023, no dia 2 de janeiro. Vamos estar a falar de reuniões e conselho de família. É uma boa altura mesmo para nós estarmos a planificar o ano, criar objetivos e também metas.